Reverendo Diácono Sandoval, doutora Mona Lisa, senhora prefeita do nosso município, Bianca, secretária de Infraestrutura, Lenildo, vice-prefeito ou ex-prefeito da nossa cidade, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, devotos e devotas do Senhor Deus Menino, hoje celebramos a quarta noite do nosso novenário, dando continuidade a esse nosso retiro espiritual que vem nos favorecendo entrar numa intimidade mais profunda do amor de Deus por meio dos ensinamentos de Jesus ali no Sermão da Montanha. Quero também acolher nessa noite aos irmãos da comunidade São José, lá do bairro do Luxo, a comunidade São João Batista da Salomeia, o apostolado da Mãe Rainha, a pastoral do dízimo e todos os funcionários públicos. Palavra de Deus que nós ouvimos nesse quarto domingo do tempo comum, nos apresenta Jesus, mais uma vez, em Cafarnaum, ensinando numa sinagoga. E as pessoas que ali estavam, o escutando, se admiravam da sua maneira de ensinar. E eles diziam: ele ensina como que tem autoridade. E mais espantados ficaram quando Jesus expulsa o demônio de uma pessoa que estava ali possuída, intimidando-o e dizendo: cala-te e sai dele. O povo pergunta: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até mesmo nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a terra. Hoje não vou aprofundar a liturgia desse final de semana, mas, caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria que vocês guardassem no coração e levassem para casa essa mesma experiência vivida por aqueles que estavam naquela sinagoga em Cafarnaum. Ao olhar para Jesus, ao escutar o Senhor, reconheceram: ele ensina com autoridade. Jesus tem autoridade de nos ensinar. Jesus tem autoridade de nos exortar. Jesus tem autoridade dada por Deus, dada pelo Pai, de nos mostrar o caminho que nos conduz à felicidade, que nos conduz à vida plena. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho, refletir e rezar com uma das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Buscando nos meus estudos aprofundar um pouco as bem-aventuranças, encontrei na minha biblioteca um livro de Leloup, Jean-Yves Leloup. Não sei se alguém conhece esse autor, fantástico por sinal. Ele escreveu um livro que diz Livros das Bem-aventuranças e do Pai Nosso, uma antropologia do desejo. E ele nos apresenta as bem-aventuranças não da maneira que nós a conhecemos, pois a tradução bíblica que chegou em nossas mãos veio do grego, e ele então se utiliza do hebraico para nos dizer que as bem-aventuranças, quando você encontra no hebraico, ela é nos apresentada não como bem-aventuranças, mas em marcha, humilhados do sopro, sim, deles é o reino do céu. Em marcha, os enlutados, sim, eles serão
reconfortados. O que significa isso, caríssimos irmãos e irmãs? Que as bem-aventuranças, lá no grego, e em marcha, ou seja, no sentido de caminhar, significa que, enquanto Moisés apresentou os 10 mandamentos como lei de Deus instituída para que todos colocassem em prática, Jesus, no Sermão da Montanha, ele nos mostra e nos ensina maneiras, um jeito próprio de viver e construir o seu reino aqui na terra. Isso significa que o bem-aventurado é aquele que está em marcha, o bem-aventurado é aquele que está andando, o bem-aventurado é aquele que todo dia dá um passo, todo dia caminha. E aí ele vai nos dizer algo que chama-nos muito a atenção. Permitam-me até partilhar com vocês o que é que ele diz. Bem-aventurança em hebraico quer dizer em marcha. Aí a infelicidade é estar parado sobre a imagem, parado sobre os sintomas, parado sobre as memórias. Em hebraico a palavra doença é mahala, que quer dizer andar em círculos, estar preso, estar no inferno, fechado em seu sofrimento, em seus pensamentos ou até mesmo em suas emoções. Ou seja, quem caminha em círculo está enfermo, está envolvido na sua enfermidade, está fechado em seu sofrimento, está fechado nos seus pensamentos ou até mesmo em suas emoções. Por isso, a bem-aventurança consiste em dar um passo a mais. Esta é uma bela definição da espiritualidade, dar um passo a mais a partir do lugar onde se está. Por isso Jesus propõe que todos nós, ao colocar em prática as bem-aventuranças, que estejamos em movimento, em direção de, precisamos estar sempre dando um passo a cada dia. Por isso, seremos bem-aventurados se sairmos dos nossos círculos e começar a caminhar em direção àquilo que Jesus apresenta como um caminho para todos nós. O céu, como a pátria definitiva, como morada esperada por todos. Por isso, amados irmãos e irmãs, é preciso que todos os dias possamos olhar na direção do Cristo e caminhar. Não podemos estar parados, não podemos ficar presos aos nossos medos, às nossas inseguranças, mas é preciso sim dar sempre um passo a mais, que seja um passo com consciência, sabendo a direção que nós estamos indo. O que é importante é este passo a mais que nos faz sair do inferno e da prisão. Ou seja, quando você se predispõe a caminhar, você sai daquela condição que você se encontra. Quantas pessoas hoje, apesar de estarem livres, soltas, mas estão aprisionadas nos seus medos, nas suas enfermidades, nas suas inseguranças. E Jesus então, com as bem-aventuranças, propõe para nós um caminho que nos leva a caminhar todos os dias. Então, é necessário tomar consciência daquilo que Jesus propõe para os seus discípulos. E aqui a gente encontra lá no Evangelho de São Mateus, Jesus que reúne os seus discípulos e ensina-os por meio das bem-aventuranças. Lucas já vai falar diferente. Lucas vai dizer que Jesus reúne em uma grande planície uma multidão, e ele então ensina a todos as bem-aventuranças. Cada evangelista tem uma perspectiva. Nós, que nos colocamos no caminho do discipulado, somos também chamados a escutar a Jesus, compreender o seu projeto e a partir daí, amados irmãos e irmãs, nos colocar a caminho. Por isso, no início, nas primeiras comunidades cristãs,
eram conhecidas como a comunidade do caminho. Não eram chamados ainda de cristãos, mas eram chamados de o povo do caminho. Depois que lá nas cartas de São Paulo, que nós iremos encontrar pela primeira vez os discípulos de Jesus sendo chamados de cristão, pois aqueles que se colocam no caminho do discipulado de Jesus como mestre, devem então dar sempre um passo a mais. Todos os dias eu preciso acordar e começar a dar esse passo em direção à vida, em direção à felicidade, em direção à realização plena. Deus nos chama na pessoa do seu Filho Jesus a caminhar. E hoje, quando nós ouvimos de Jesus dizendo: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Jesus está dizendo: é preciso, bem-aventurados sejas, felizes são aqueles que caminham em direção das misérias do outro, apresentando-lhes a misericórdia. Porque, caríssimos irmãos e irmãs, misericórdia ou corde vem do coração. Então, se você tem coração, e aí se a gente pega lá no hebraico vai dizer justamente isso, é preciso que nós tenhamos matriciais, ou seja, sejamos matrizes, e só somos humanos verdadeiramente quando permitimos pulsar o nosso coração em direção ao outro. E ser misericordioso é justamente apresentar a misericórdia de Deus para as misérias que o mundo tem nos apresentado. Jesus é a misericórdia do Pai encarnada, e nós então, por sermos os seus discípulos, somos convidados e exortados por Jesus a estarmos sempre prontos, aptos a apresentar para as misérias do mundo a misericórdia do Senhor. Mas nem sempre conseguimos, nem sempre somos capazes de apresentar a misericórdia do Senhor. Às vezes, e aqui nos lembra São Paulo que dizia: eu tenho um espinho na carne, ou seja, de vez em quando eu permito escapar-me a misericórdia de Deus e a crueldade permeia o meu coração. Mas que bom que na misericórdia do Senhor nós encontramos de novo o recomeço. Mas a proposta de Jesus, quando nos propõe hoje a sermos misericordiosos, porque um dia alcançaremos a misericórdia, Ele propõe que nós, nesse caminhar com Ele, sejamos então aqui na terra aqueles que sempre estejam dispostos a oferecer para o mundo a misericórdia do Pai. Onde existe miséria, eu devo levar a misericórdia do Senhor. Por isso, amados irmãos e irmãs, a exigência do discipulado de Jesus é justamente permeado pelas renúncias. Eu preciso primeiro renunciar às minhas misérias para que eu me torne misericordioso. Eu preciso então apresentar a Deus primeiro as minhas misérias, para que Ele derrame sobre o meu coração, derrame sobre a nossa vida toda a sua misericórdia. E onde nós vamos apresentar ao Senhor as nossas misérias? Existe um lugar específico para isso. Nós apresentamos para o Senhor as nossas misérias no confessionário, quando temos coragem de ir confessar os nossos pecados e dizer: Senhor, eis-me aqui, totalmente destruído, totalmente acabado por causa dos meus pecados, mas eu quero ser regenerado na sua misericórdia. E Ele, caríssimos irmãos e irmãs, que é o Pai das misericórdias, que espera reencontrar o seu Filho para devolver-lhe a dignidade, Ele vai então devolver a todos nós a dignidade de filho e vai nos conceder então a alegria de nos tornar nesse mundo agora aqueles que vão caminhar e comunicar a sua misericórdia onde existe misérias. E vejam, amados irmãos e irmãs, quantas misérias hoje estão aí no mundo, quanto sofrimento, quanta dor,
quantas pessoas feridas, e nós então precisamos sempre, a partir dessa intimidade com o Mestre, a partir desse encontro verdadeiro com o Senhor, animado, movido pela esperança. Por isso o tema nosso esse ano, em comunhão com a proposta do Papa Francisco, peregrinos de esperança, somos então convidados a estar no mundo assim. Por isso os cristãos precisam viver movidos por essa esperança e ser comunicadores, anunciadores da misericórdia do Senhor. Diante desse tema de hoje, diante da proposta de Jesus, cabe-nos nos recolher em oração e pedir ao Senhor: dai-me, Senhor, um pouco da sua misericórdia, para que eu me torne verdadeiramente misericordioso para com os seus, aqueles que a mim confiaste. E assim, amados irmãos e irmãs, a misericórdia do Senhor, ela deve ser apresentada no cotidiano da vida. É dentro de casa, na relação entre esposo e esposa, na relação entre pai e filho, na relação no ambiente de trabalho. Em todos os momentos da vida, nós precisamos comunicar a misericórdia do Senhor. Peçamos então essa graça, que Jesus, como Mestre, como Pai das misericórdias, conceda-nos um coração misericordioso, onde houver misérias, que nós possamos então levar a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.